de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora. Muito boa noite a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez. Eu agradeço ao convite da casa, a oportunidade de estudarmos juntos ao longo dessa noite, essa doutrina que tanto vem nos ensinando e nos mostrando por meio de uma maneira tão clara, tão limpa, tão óbvia, tão direta, muitas vezes os nossos calos, os nossos erros, os nossos equívocos, não recentes, mas que carregamos conosco há muito tempo mesmo, e que, como nós vamos falar ao longo da noite, nos é dado a oportunidade, o grande convite nesse instante, de realmente abraçarmos esse ideal e nos modificarmos, fazermos aquelas pequenas mudanças que promovem no nosso íntimo a verdadeira reforma de que tanto estamos necessitados. Porque todos que vêm aqui e todos aqueles que buscam uma religião, uma palavra de luz, que buscam essa conexão com algo maior, na verdade estão buscando preencher um vazio que todos nós estamos compartilhando, que carregamos no íntimo e muitas vezes não encontramos respostas nem diretrizes. Então é importante, nesse momento, juntos, movidos para o mesmo ideal, que possamos reunir forças para agregarmos na nossa vida a oportunidade da mudança verdadeira e sincera. E na noite de hoje, o tema que foi solicitado se trata do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que fala sobre fé. E o item que a gente vai trabalhar hoje é a fé religiosa. Então, nós vamos estudar esse aspecto da fé. E aí nós vamos analisando que a fé tem diversas faces. Nós podemos analisá-la sob diferentes ângulos. E hoje, em especial, nós vamos estudar a condição da fé inabalável. Uma fé que ainda é muito distante para nós, ainda complexa, ainda difícil, mas extremamente necessária, porque representa o nosso futuro, representa a nossa condição futura. E esse tema não vem de improviso ao acaso, na verdade ele vem bem a calhar, porque os tempos que nós estamos vivendo, os tempos atuais, não só com relação ao ponto de vista do Brasil, da nossa pátria, mas do mundo como um todo. Nós vemos que é uma situação global, esse desespero, esse pessimismo, esse medo que vem contagiando o psiquismo humano, social. É uma nuvem que vai pairando sobre nós e muitas vezes nos contagia de maneira tão automática, tão sutil que a gente não percebe e se deixa levar e compartilha e vai levando isso adiante, multiplicando, quando o ambiente já é extremamente pesado. E nos chama a fazer essa mudança, a agir diferente, a agir melhor, tornar o ambiente mais leve. A gente fala muito que estamos vivendo um período de transição planetária. Como tudo na obra de Deus, a lei é de progresso, tudo evolui. Evolui, lógico, numa velocidade que a gente não compreende, porque nós estamos na era do automatismo, da instantaneidade, e a gente acredita que tudo tem que seguir esse ritmo. Mas, na verdade, o tempo de Deus é outro completamente diferente, porque Deus não é um ser temporal. Tudo que provém do Pai não pode ser medido e encaixado no tempo. O tempo é um parâmetro nosso, ainda necessário a nós, na nossa condição humana. O Pai é eterno. Isso ainda é difícil para nós compreendermos. Aquele que souber, por favor, me explica, porque é um ser que cria e que trabalha desde sempre e para todo sempre. Então, tudo na obra do Pai é de progresso contínuo, porém num ritmo diferenciado. Não só das humanidades que ele cria, mas dos orbes, das espécies, das raças, de tudo. Tudo progride constantemente.
nós estamos progredindo. E nós vamos observando que esse progresso, desde as épocas primárias da humanidade, lá naquela época primitiva das cavernas, os primeiros homens não foram criados de maneira mais elaborada, ao contrário, foram criados de maneira bem simples, com total ausência de conhecimento. Porém, foram todos criados da mesma forma. Então, desde os primórdios, o ser possui dentro de si um sentimento inato, que nasce com ele, de que existe algo superior, algo que é maior e que, portanto, deve ser venerado, deve ser adorado, respeitado. Esse ser, que nós temos esse sentimento conosco, é o Pai. E, à medida que as humanidades foram evoluindo nessa lei do progresso constante, elas buscaram compreender o meio em que se encontravam. Elas buscaram entender os fenômenos que muitas vezes assustavam, que muitas vezes eram impactantes nas suas vidas, porém elas não tinham meios ainda, porque não tinham desenvolvido absolutamente nada de intelecto, nem de razão, nem de lógica. Então, num primeiro momento, a adoração é instintiva a qualquer coisa que assusta, que imprime um impacto e que está ao seu redor. Mas o homem, nesse processo, vai evoluindo e, ao longo do tempo, à medida que vai ganhando condição de raciocínio, de intelectualidade, vai desenvolvendo consciência de si, consciência do meio, ele vai começando a ganhar juntamente livre-arbítrio. Então, de lá para cá, nós evoluímos muito nesse quesito de intelectualidade, e o nosso livre-arbítrio vem proporcional a isso. À medida que nós agimos, nós respondemos à consequência dos nossos atos. E esses homens primitivos, até então, foram se agrupando por afinidade. Afinidade de propósito, afinidade de intenção, afinidade de vontade de compreender esse meio e de formas como cada um desenvolvia as suas linhas de raciocínio, as suas correntes filosóficas. Isso foi evoluindo de forma que esses agrupamentos foram surgindo para compreender e para explicar esses fenômenos, que até então eram inexplicáveis, mas que impactavam a vida deles. E assim surgiram os primeiros grupamentos religiosos, as primeiras doutrinas religiosas. E de lá para cá, esse processo é contínuo. Ele só vai se elaborando com o tempo. Os homens continuam tentando compreender algo que é superior e vão se agrupando por afinidade de impressões, de capacidade de lógica, de linha de raciocínio, de interesses. E assim a gente tem as mais diversas doutrinas religiosas sendo instauradas na Terra nas diversas épocas da humanidade. E nesse processo, a gente vê que a mensagem é única. A mensagem vem de um Pai que é imutável e cujas leis que ele desenvolveu para reger toda a obra da sua criação também são imutáveis. Porém, o ser humano, à medida que vai evoluindo, ele vai ganhando capacidade de compreender e de raciocinar em cima dessas leis, em cima desses fenômenos que envolvem, influenciam e estão presentes no seu dia a dia, na sua rotina. Então, nesse processo, muitas vezes, nós nos equivocamos em interpretar as mensagens, as leis, e a gente também vai aprendendo com o erro e vai elaborando a nossa capacidade de interpretação. Esse é o caminho que a humanidade vem seguindo. De lá para cá, realmente, nós fizemos um salto muito grande em vários quesitos. Nós recebemos, nesse meio tempo, o governador planetário, o Cristo, nosso Senhor Jesus, que veio encarnar entre nós na difícil tarefa de nos mostrar o verdadeiro caminho, porque ele veio com a missão de guia da humanidade, enquanto governador planetário. Ele se intitulou responsável por nos conduzir a essa verdade a qual nós somos destinados, porque assim como nós fomos criados da mesma forma, nós nos encaminhamos para o mesmo fim. O que nós precisamos entender nesse meio tempo,
e aí é que está a grande dificuldade da humanidade, é que cada um é um ser único, é um universo à parte. Não vão haver dois seres iguais. A obra do Pai se constitui na diversidade. Se nós pararmos para pensar que não existe dois seres humanos na Terra que possuem o mesmo timbre vocal, a mesma íris, a mesma digital, que não existem folhas numa mesma árvore que são perfeitamente iguais, nós vamos entendendo que a grandeza dessa obra de Deus se constitui na diversidade. E então nós precisamos, à medida que somos convidados a conviver em sociedade, juntos e misturados, a nos tolerar, nos aceitar e nos compreender uns aos outros, para melhor viver. O mundo é muito mais agradável quando a gente vive, cada um no seu quadrado, sabendo respeitar o outro na sua individualidade. Mas mesmo cada um sendo esse ser à parte, e cada um tendo, por isso, um caminho único de encontro ao nosso destino, todos nós fomos criados da mesma forma, como eu disse anteriormente, simples, ignorantes, desprovidos de intelectualidade, porque isso vai sendo desenvolvido ao longo do caminho, e nós fomos destinados ao mesmo fim, que é o da perfeição que nos compete, que não será certamente igual à do Pai, porque nós não seremos deuses no mesmo nível que o Pai, mas nós seremos perfeitos de acordo com o que consiste o máximo, o limite para a humanidade, que a gente não consegue divagar sobre isso ainda, porque é uma realidade muito distante. Nós sabemos que esse processo é praticamente infinito. A aprendizagem, o aperfeiçoamento é praticamente infinito. Então, nesse processo, nos consiste caminhar e doar o melhor de nós para que a gente aproveite as oportunidades ao máximo e acelere esse processo na medida do possível. Então, quando nós nos desafiamos a viver em sociedade, nós vamos nos deparando com a diferença do outro e com as dificuldades que isso representa na nossa vida. E aí existe o conflito entre as pessoas. E nesse processo que a gente está vendo, em que se formam os grupamentos religiosos pelas diferentes correntes ideológicas, pelas doutrinas que vão sendo criadas a partir das interpretações particulares dos indivíduos, a gente começa a desenvolver o processo do separatismo. A nossa humanidade ainda tem muita necessidade de separar, de segregar, de rotular. Então, quando eu me identifico num grupo, eu me isolo dos demais, eu me separo, distancio dos demais, e nesse processo, o que eu estou querendo dizer, a mensagem que eu estou passando, é que eu estou acima dos outros que não fazem parte daquele grupo. Porque isso ainda é característico da humanidade, que ainda é extremamente egoísta, vaidosa e orgulhosa. Então, nesse processo, eu quero me sentir sempre melhor, eu tenho uma necessidade de estar destacado, de ser especial. E quando eu me identifico num grupo, eu tendo a achar que os demais não estão na mesma condição especial que eu estou com aquele grupo. E cada um faz isso à sua maneira, na sua parte, no seu grupo. E a gente vai vendo religiões, nesse processo, se considerando donas da verdade absoluta e excluindo as outras desse processo, quando, na verdade, isso é uma visão extremamente infantil. A verdade absoluta só está compreendida no Pai. Nós temos uma particularidade disso, a gente tem uma parte. Então, para que nós conhecêssemos a verdade absoluta, precisaríamos juntar todas essas partezinhas para ter um ângulo de visão muito maior. Então, realmente, nós só vamos compreendendo a mensagem de Deus aos poucos, à medida que vamos evoluindo nesse caminho, nessa jornada. E é uma evolução que, num primeiro momento, como nós estamos seguindo, se baseia muito na intelectualidade. Mas chega um ponto, que é exatamente esse que nós estamos vivendo, que só a intelectualidade não basta, não traz mais conforto, respostas, satisfação, felicidade, não alimenta mais a nossa alma, porque falta alguma coisa e a gente não compreende muito bem o que é. E nós vamos entendendo, à medida que vamos estudando a doutrina espírita, que o que nos falta agora é a moralidade, que até agora a humanidade desenvolveu muito pouco. Estamos no início desse processo.
Intelectualmente já avançamos muito. A intelectualidade nos forneceu mecanismos muito práticos de conforto, de rapidez, de evolução, de conhecimento, de compartilhamento de informação, de criação de ferramentas que nos são úteis, que tornam o nosso dia a dia mais confortável. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso, sobre esse prisma ainda nosso muito orgulhoso, nos remete um pouco à mensagem que foi lida inicialmente. É muito aquela história, farinha pouco, meu pirão primeiro. A gente pensa muito no nosso e não pensa no outro. E nesse processo, a gente se fecha e a gente não entende que, na verdade, o propósito, e por isso o convite de vivermos em sociedade, é que somos integrantes de uma grande e única família universal. Não devemos nos excluir em grupos, nos segregar e nos fechar em grupos. Não devemos nos rotular, mas, na verdade, devemos nos unir. Devemos entender que somos todos integrantes do mesmo grupo. Quanto mais cedo a gente adquire esse conhecimento, essa consciência, mais a gente consegue se colocar no lugar do outro, se sensibilizar com a dor do outro. E aí nós vamos entendendo por que o mundo está do jeito que está. Por que nesse momento o pessimismo toma conta? E quando a gente diz que é um período de transição, que a Terra vai evoluir para algo melhor, isso fica muito aqui dentro. A gente escuta isso aqui, dá um consolo por alguns minutos, mas quando a gente se coloca lá fora, a primeira pessoa que a gente se encontra e para conversar, muitas vezes é até aqui dentro. Mas vamos considerar que é a partir do portão para fora. Quando a gente para conversar com alguém, nós recebemos, né, aquela enxurrada de carga negativa, os diálogos são pesados, é um pessimismo geral, as pessoas não acreditam que isso aqui pode mudar, que as coisas podem ficar melhor, que alguma coisa boa pode surgir nesse contexto que justifique esse momento de transição para o progresso. E nós nos contagiamos com esse clima rapidamente e compartilhamos. Quando, na verdade, a doutrina espírita, assim como diversas outras correntes religiosas, na sua íntegra, nos convidam a um comportamento contrário. Nos convidam a, nesse momento tão delicado, sermos agentes de mudança. O mundo realmente está doente, está carregado, está pesado, está difícil. Mas nós podemos e temos embasamento para fazer a mudança, para agir na nossa vida e sermos transformados de dentro para fora e realmente acreditarmos na boa nova do Cristo, no cristianismo redivivo, que essa doutrina que nós estamos aqui nesse momento estudando tanto fala. O que nós não podemos fazer é confundir esse convite que promove a mudança para que ele fique apenas na teoria, para que a gente apenas estude e passe adiante verbalmente, ou se resuma a um trabalho pequeno ou grandioso, mas que seja sempre do corpo para fora e não do corpo para dentro, onde a gente não absorve, a gente não compreende, a gente simplesmente passa adiante como acha que compreendeu e não para ver que o Cristo, quando conviveu entre nós, nada escreveu, nada deixou de teórico, ele simplesmente vivenciou. E o maior exemplo que ele deu, a vida dele foi muito simbólica, mas um dos maiores exemplos que ele nos deixou é que ele, sendo o espírito da égide, que já o compreendia, do grau evolutivo que ele possuía, se preparou por longos períodos. Há estudos que indicam que o Cristo, para reencarnar, se preparou por milênios. E já sabendo o desfecho dessa história, que não seria fácil, pelo contrário, foi uma das dores mais cruéis de serem suportadas que alguém vivenciou. E ele fez com toda a coragem, não porque ele precisava espiar alguma coisa, não porque ele precisava se provar alguma coisa, mas simplesmente porque ele queria dar o exemplo de que nós não estamos isentos do testemunho, da dificuldade, da dor.
das injustiças do mundo, mas nós precisamos ser além disso, ir além dessa configuração para nos desafiarmos a melhorar. Se ele passou por isso, por que nós não vamos passar? Então, por que a nossa confiança se abala por tão pouco? Às vezes pode ser muito doloroso para nós, mas se nós temos o exemplo dele, por que a gente se deixa levar por esse pessimismo e perde a nossa fé tão rapidamente, perde a crença de que as coisas podem, de fato, melhorar? Então, que o exemplo do Cristo de servir, de trabalhar, esteja vivo na nossa mente, porque esse é o convite. A doutrina espírita nos chama para arregaçar as mangas e compreendermos que somos os trabalhadores de última hora. Por muito tempo, em outras reencarnações, nós fomos aqueles que se utilizaram da mensagem do Cristo para ludibriar corações mais humildes e ignorantes, para desviá-los do caminho. E nesse momento nós temos a oportunidade bendita de transformar essa história, de utilizar a mensagem dele para transformar não o outro, mas o nosso íntimo, porque se nós realmente promovermos essa mudança em nós, seremos bússola para tantos indivíduos que nesse momento vivem uma massa indecisa, que não sabe para onde seguir, que não sabe o propósito de estar aqui, que não sabe o que fazer com essa vida, o que se espera dela. E acreditem, existe uma massa de espíritos trevosos, ignorantes, em sofrimento às vezes por séculos, no plano espiritual, alguns reencarnados também entre nós, que se utilizam dessas pessoas que estão completamente perdidas e à mercê do acaso para promover o caos, para aumentar a desordem, para aumentar a insegurança, o medo que nós estamos vivendo. Então, se nós pudermos transformar a nossa vida e dar o exemplo prático do que nós estudamos aqui, do que nós estamos aprendendo com a doutrina, do que nós somos convidados a vivenciar, nós certamente seremos bússola de luz a conduzir muitos, não com esse propósito de ser o salvador. Ninguém veio com essa missão. Ninguém veio aqui com a missão de salvar ninguém, somente de se modificar. Mas se nós pudermos fazer isso e nesse processo ajudar aqueles que estão desorientados, melhor ainda. E a gente pode ser esse farol, e tem muita gente precisando de uma postura firme, forte, que contradiz a tudo, contradiz o bom senso, a nossa lógica tão tradicional de dar e receber, de olho no olho, dente por dente. Nós precisamos finalmente vivenciar a mensagem do Cristo. Do contrário, imaginem, nós que estamos tendo a oportunidade de estudar essa doutrina tão bendita, quando desencarnarmos, qual desculpa poderemos dar para a nossa própria consciência, quando nos dermos conta da oportunidade que perdemos? Ela é tão clara, tão direta, não usa figura, não usa imagens, não usa histórias lúdicas, não usa parábolas, ela fala a verdade de uma maneira bem direta. Como a gente vai dizer que não conseguiu ter tempo ou colocar na prática todo esse estudo, toda essa oportunidade? Qual vai ser a desculpa que nós nos daremos? Então, fica o convite aqui para reflexão de que o espírita é chamado para o trabalho ativo, para servir, para exemplificar, não na casa espírita, mas na sua vida, primeiramente no seu íntimo, e depois com o que a vida trouxer, com cada oportunidade, cada momento no cotidiano de cada um, que vocês tiverem a oportunidade de testemunhar a certeza e a segurança do amor que supera o orgulho, a vaidade, a ambição. O amor que pensa no próximo, que se coloca no próximo. E voltando aqui para o tema da noite, que fala sobre fé, e não é por acaso, porque nesse momento nos falta muita fé, nós vamos entender o aspecto religioso da fé. Então, analisando como surgiram essas escolas religiosas na Terra, nós já entendemos que as religiões possuem particularidades nessa tentativa de compreender as leis divinas, compreender o Pai, interpretando a sua mensagem. E isso exige de nós a crença nessas particularidades. A fé religiosa consiste nessa crença. E em cada religião nós vamos crer
naquilo que ela propõe. Esse é um aspecto da fé. Ao longo desse capítulo, e nós vamos estudando a cada quarta-feira outros aspectos. Mas hoje nós vamos nos concentrar nesse, então nós precisamos entender que as diferentes religiões têm diferentes particularidades e nos chamam a analisar e a crer nesses particularismos. Porém, existem religiões e religiões, todas conduzidas por homens imperfeitos, suscetíveis à queda, como cada um de nós aqui. Então, nesse processo, existem religiões que exigem daqueles que a constituem a fé cega e outros que exigem ou propõem a fé raciocinada. E analisando o primeiro tipo, a fé cega é aquela que não analisa nada. Ela não tem esse propósito. Ela simplesmente acredita sem controle em algo que pode ser verdadeiro ou falso. Se ela se baseia em algo que for falso, num primeiro momento que ele não seja compreendido, mas a partir do momento que o homem tiver condição de compreender, aquela doutrina religiosa vai desmoronar. Porque não há nada que sobreviva a algo que não é verdadeiro, que não está embasado em fatos. Então, nesse primeiro momento, tudo aquilo que é cego e estiver baseado em fatos que não são verdadeiros ou que vierem a ser comprovados como falsos, desmoronam com o tempo. E mais ainda, quando se impõe a fé cega, ela não tem controle, ela não passa por um crivo de lógica e de razão, e com o tempo, como ela não analisa provas, não analisa nada, ela vai sendo estimulada a um extremo, e isso promove o fanatismo. E nós já sabemos as consequências nefastas que o fanatismo traz para a humanidade. Então, esse não é muito bem o caminho. Agora, a fé que se baseia em fatos que são comprovados ao longo da evolução da humanidade, bom, essa fé, ela pode se estender ao longo da evolução, porque mesmo num período em que não se compreende, uma verdade é verdade em qualquer momento. Então, quando ela puder ser compreendida, ainda assim a fé está lá, inabalável. O problema das religiões é que, como eu disse anteriormente, nesse processo egoístico do homem, cada uma tenta se impor e tenta mostrar para as demais que possui em si a verdade absoluta. Esse não é o propósito de nenhuma das religiões, e nisso muita gente se perde, interpreta de maneira equivocada, gerando verdadeiros distúrbios e verdadeiros conflitos entre si, e todo o propósito religioso de conexão com o superior se perde. Um outro aspecto interessante para nós avaliarmos sobre a fé é que a fé, na verdade, não se pode ensinar a ninguém. Não se pode exigir de ninguém, muito menos se impor. E esse é um procedimento muito comum porque, como nós também já avaliamos, o homem tem uma tentativa muito incessante de modificar o outro, porque ele acredita que muitas vezes só vai ser feliz quando aquele que o atrapalha, que o incomoda, que ele não consegue compreender ou que não o compreende, está no equívoco. Então, se aquela pessoa conseguir ser salva, se encontrar, ser feliz, eu vou conseguir ser feliz. Então, eu preciso salvar o outro para encontrar a minha salvação. E, apesar de eu estar no caminho e ter mais tropeços do que acerto, eu posso afirmar para cada um de vocês aqui que nenhum de nós reencarnou com o propósito de salvar quem quer que seja, independente de ser da família ou não, de ser conhecido ou não. O nosso único propósito aqui é sair um pouquinho melhor do que entramos. Se nós conseguirmos aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece para aprendermos, colocarmos em prática e com isso melhorarmos, já está valendo muito, porque nós somos seres extremamente rebeldes
no aprendizado, a gente se recusa veementemente em melhorar um mínimo que seja. É tão comum, quando a gente entra em qualquer organização espiritual, em qualquer escola doutrinária, e isso não é o espiritismo não está isento dessa realidade, e nós vemos companheiros que participaram de outras religiões, muitas vezes, e agora se encontram nessa específica, e começam a comentar entre si, de maneira às vezes irônica ou debochada, sobre comportamentos típicos de outras religiões. E, para o meu espanto geral, porque isso sempre me incomoda muito, a reação dos demais, geralmente, é gargalhada ou risos. E aí se instaura um ambiente de superioridade relativa, que não é o propósito. E eu imagino o seguinte, se alguém está rindo de outra pessoa, é porque, no mínimo, se acha melhor. Tem aquela sensação, coitado, eu não estou mais nessa situação, mas como ele é capaz de fazer essas coisas? Sendo que a gente, analisando não só a obra da codificação, mas as obras auxiliares, nós vemos que os verdadeiros espíritos iluminados, que já se encontram na posição de analisar e criticar de maneira construtiva o outro, não o fazem, muito menos de maneira debochada, porque sabem que já passaram por aquilo, já fizeram coisas muitas vezes piores. Então, qual o propósito da gente perder tempo analisando o comportamento desse ou daquele indivíduo numa escola religiosa ou em outra? Se esse é o tempo que a gente está gastando para compreender e para estudar e pôr em prática o que o Espiritismo nos pede, nós não estamos entendendo essa mensagem. Nós estamos desperdiçando o nosso tempo e provocando um mal maior, porque muitas vezes eu contagio o outro com essa minha irritação com esses comportamentos típicos de cada religião, sendo que cada uma tem o seu propósito. Então, que a gente gaste o nosso tempo no empreendimento da mudança íntima e não tenha essa tendência de se sentir participante de uma raça de eleitos, seja por estar aqui ou em qualquer outro lugar. O convite jamais será esse. O Cristo, que é o nosso maior exemplo, jamais julgou a ponto de criticar ou debochar de quem quer que fosse. Ele sempre erguia a mão, dava um conselho, ajudava no que podia e mandava seguir o seu caminho, que muitas vezes não seria o dele. Na verdade, nós que aqui estamos, ainda não conseguimos ter o Cristo como exemplo direto, porque ele está muito distante de nós. E aí Deus, em sua misericórdia infinita, traz no nosso meio missionários que são como nós, que vivem a nossa realidade, mas que já conseguem fazer essa conexão mais direta com Cristo e conseguem superar esses desafios que a vida promove, e muitas vezes vencem e deixam mensagens lindíssimas. E eles são a nossa ponte mais direta com esse caminho. Então, que a gente se espelhe neles, porque eles estão em comunhão direta com Cristo e o Cristo está, por sua vez, em comunhão direta com o Pai. Esse é o propósito, que a gente não se perca nesse processo e que a gente tenha a compreensão de que cada um está no seu momento, na sua capacidade, dando o seu melhor. Nós vamos falar muito na noite de hoje sobre os incrédulos, porque nós estamos trabalhando com o conceito de fé. E o oposto daqueles que não creem são os incrédulos. Mas a gente precisa entender, como disse o médico que aqui fez um seminário há 2, 3 semanas atrás, Dr. Paulo César Frutuoso, né? E ele nos disse que a mensagem que a espiritualidade maior nos passa é que, muitas vezes, muitos dos incrédulos aos olhos do mundo, aos olhos espirituais, são excelentes crentes, porque eles vivem na prática ao ponto de não precisar se exercitar em nenhuma escola religiosa da Terra. Então, que a gente saiba distinguir que existem aqueles que não creem por orgulho de admitir que existe algo maior, mas existem aqueles que não creem por não se filiarem, não se sentirem compactuados com nenhuma escola doutrinária da Terra, uma vez que a maioria delas está corrompida pelo orgulho e a vaidade do homem. Então, existem aqueles que
se dizem não crentes, mas que vivenciam a mensagem do Cristo na prática, e eles estão muito à nossa frente, porque muitos de nós aqui estudamos, passamos adiante, e isso vale para os oradores. E às vezes é só da boca para fora, porque a gente se recusa a interiorizar a mensagem e a vivenciar. Então não depositem fé cega em quem quer que seja, porque todos aqui são suscetíveis de erro. Nós simplesmente aceitamos um chamado a qual nós fomos convidados muitas vezes antes de reencarnar. Então, cada um faz a sua parte dentro das suas limitações, que são muitas, mas na boa vontade. Então, que a gente tenha a caridade de compreender essas limitações, mas, ao mesmo tempo, a seriedade de entender que existem limitações. Nós temos o dever de filtrar aquilo que chega até nós, assim como as pessoas têm o direito de falarem o que quiserem. Kardec nos convida o tempo todo a essa fé racional. E aí nós vamos entendendo que a fé realmente não pode ser imposta, nem exigida, nem ensinada, mas ela pode e deve ser aprendida. E todos nós nascemos com a capacidade de aprendizado da fé. Não só o aprendizado, mas o desenvolvimento. Então não se fixem nessa bengala de que como eu posso ser culpado se a fé não pode ser ensinada ou imposta? Eu simplesmente não tenho. Não tem, mas tem a capacidade de desenvolver, de aprender, se existir uma vontade sincera. Porque, na verdade, não é a fé que tem que nos encontrar, mas nós que temos que encontrá-la. E isso é um exercício que precisamos fazer diariamente com sinceridade. Aqueles que o fizerem certamente encontrarão e irão desenvolvê-la ao longo dessa existência. E se não conseguirem desenvolvê-la plenamente em uma existência, terminarão nas posteriores. Mas é possível para os seres mais resistentes e recalcitrantes. Todos nós temos essa condição. E é necessário que a gente desenvolva essa fé. Aqueles que falam que gostariam de desenvolver, mas não conseguem, na verdade, não tentam, falam da boca para fora, mas fecham os ouvidos no primeiro sinal, na primeira prova que aparece diante deles. Porque, acreditem, todos nós aqui recebemos provas diariamente do quanto existe a bondade, a misericórdia divina. Então, todos nós poderíamos aproveitar essas situações para desenvolver e aprender a nossa fé. André Luiz, na sua obra primária, Nosso Lar, nos conta que precisou desencarnar, passar um tempo considerável no umbral, ser socorrido na colônia espiritual Nosso Lar, para perceber que ele não dava valor ao simples fato de o sol aparecer num dia. Ele não percebia que o sol estava lá, ele não parava para contemplar aquela beleza e tudo o que decorria daquilo. Nós sabemos hoje que a Terra propicia condição de vida por parâmetros que são muito instáveis. A distância do Sol, a quantidade de água que se encontra, a temperatura. Então, tudo isso é o que garante. Nada é obra do acaso, tudo é bondade e misericórdia divina. E nós passamos por tudo isso com uma insensibilidade tremenda. E não nos damos conta de quantas bênçãos somos cercados, todos nós, bons ou ruins, criminosos ou pacíficos, e vamos vivendo sem enxergar tudo isso, e sem que isso tudo nos sensibilize e nos auxilie nesse processo de desenvolvimento da fé. Então, nesse momento, que a gente possa enxergar além, que a gente possa enxergar essa bondade divina que se faz em termos de prova para todos nós. E entender que muitos daqueles que se dizem não crentes, muitas vezes vivem nessa indiferença, muitas vezes se dão pelo orgulho de admitir, isso é a maioria dos casos, o orgulho que fala mais alto de admitir que existe um poder superior a qual ele deveria se reverenciar, e aqueles também que têm o medo da mudança. Uma vez que eu reconheço que existe algo maior, eu não consigo mais voltar atrás, eu preciso mudar, sair da zona de conforto que eu estou super acostumado, que me faz tão bem, e realmente ir em busca dessa conexão.
Porém, há aqueles que têm uma facilidade incrível, em contraposição a esse grupo de incrédulos, aqueles que por muito pouco, em situações extremamente difíceis, dolorosas, onde nada praticamente dá certo aos olhos materiais, desenvolvem a fé praticamente sem motivo algum. Eles simplesmente acreditam na mais insignificante fagulha que apareça na vida deles. E aí os espíritos nos falam que, nesses casos, são seres que já conseguiram desenvolver e aprender a sua fé em existências anteriores. E nada disso se perde. Então, eles já nascem com isso bem aflorado e simplesmente precisam de uma pequena fagulha para que aquilo aflore e venha à tona na certeza, como a gente diz, na fé inabalável, aquela que não se modifica, que não se desmorona ao menor sinal de problema, de dor, de sofrimento. Então, aqueles que, em contrapartida, lutam muito para acreditar, mas é um processo difícil, de luta interna, esses ainda estão no início da aprendizagem. E se não concluírem nessa, como eu disse, terão oportunidade de continuar o processo de aprendizagem em vidas futuras, em oportunidades futuras. Todos nós teremos a nossa oportunidade num caminho que é único. Não comparem o seu caminho com o do outro, porque o outro é um ser completamente diferente. O nosso maior erro é achar que conhecemos alguém, quando, na verdade, quem pode dizer que se conhece? Nós, muitas vezes, diante de um problema, de uma situação de improviso, reagimos de uma maneira que nos surpreende. Quantos aqui já não passaram por uma situação de dizer, eu não sabia que eu era capaz de reagir dessa forma diante disso? Se a gente não é capaz de nos conhecer plenamente, como seremos capazes de conhecer o outro? Então, por que essa necessidade de impor algo, de exigir algo? Cada um tem o seu caminho único nesse processo. E nesse processo também de desenvolvimento da fé, aqueles que vão desmoronando a sua fé ao longo do caminho, porque inicialmente ela era imposta numa fé cega, embasada, sem fatos concretos, à medida que aquilo vai ruinando, caindo por terra, a fé também vai. E aí muitos se tornam incrédulos. Mas nós precisamos entender que esse processo se dá muitas vezes pela maneira como as coisas nos são mostradas. A história das religiões passa por um ângulo muito infantil nos primeiros momentos. As coisas são contadas de maneira muito lúdica, pela falta de capacidade de compreensão da humanidade. Só que hoje, no tempo onde o esclarecimento, o compartilhamento de informação é direto, instantâneo e global, nós já desenvolvemos a nossa capacidade intelectual de lógica e de razão a níveis extremamente elevados, não iremos conseguir compreender as coisas da mesma maneira que milênios atrás. Então, é preciso que a explicação também amadureça, siga esse processo. Se ela ainda continua presa a esses atavismos do passado, a gente acaba promovendo uma legião de incrédulos que vem, no progresso atual, uma incompatibilidade com esses preceitos religiosos iniciais. Então, por isso, a doutrina espírita vem nesse momento. Kardec nos fala nesse capítulo que a fé cega já não é mais deste século. E aí uma observação, essa obra foi escrita no século XIX. Portanto, nesse momento ela se faz mais do que verdade. Se naquela época a fé cega já não era dominante, imagina agora, com todos os avanços que surgiram de lá para cá. Realmente, a gente tem ainda muitos seres orgulhosos que, por meio da ciência, encontram a desculpa de não acreditarem que existe algo superior e acabam acreditando por orgulho no acaso. Também existem aqueles que não conseguem encontrar nessas verdades religiosas iniciais algo que se sustente a realidade do progresso que nós vivemos no mundo aqui fora. E aí, quando nós avaliamos esse processo e entendemos que a fé cega se impõe exigindo a abdicação do maior presente que Deus nos deu, que foi a capacidade de raciocínio e livre-arbítrio,
realmente nós vamos afastar muitas pessoas do exercício de desenvolver a sua fé. E é por isso que, quando nós falamos de doutrina espírita, nós falamos de uma fé que se sustenta em fatos que são verdadeiros, que podem ser comprovados em qualquer momento da humanidade. São embasados naquilo que pode ser comprovado, porque a fé envolve crença, e você só acredita naquilo que você consegue compreender. Nós buscamos a compreensão para desenvolver a nossa crença, para ter as nossas certezas. E é por isso que Kardec nos deixa com essa frase que precisa estar na nossa mente constantemente, para que nós não sejamos levados pelos impulsos do mundo, pelos imediatismos, pelas fake news que aparecem tanto por aí. Ele nos fala que só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esse é o resultado que o Espiritismo vem, não como doutrina única, exclusiva, detentora disso, mas como uma das vertentes que podem conduzir muitos, à luz da razão, a encontrarem o caminho onde a nossa intelectualidade se associa ao divino, se associa ao superior que existe dentro de nós e fora de nós. E que nesse processo, aqueles que hoje se afastaram da crença por serem tratados de maneira, às vezes, infantil, primária, possam se encontrar abraçados e ter a sua razão acalentada e somada a essa religiosidade que pode se fazer de maneira madura na Terra, nesse momento. Que o Espiritismo ganhe essa força, que nós sejamos o seu instrumento no momento em que interiorizamos essas mensagens, refletimos sobre esses estudos e coloquemos em prática na nossa vida, no dia a dia, seja com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os colegas de escola, de faculdade, de trabalho, onde quer que seja, que nós sejamos um só, não aqui dentro, mas em qualquer lugar, que nós sejamos reflexo dessa mensagem, porque ela se faz verdadeira dentro de nós. É assim que a fé raciocinada ganha terreno em nós e naqueles corações que estão muito necessitados de luz e direção. Então, o convite está feito para todos nós. Não tenham medo do trabalho, seja como ele se apresentar. Não tenham medo de servir. O Cristo foi o que mais serviu. O caminho do Pai envolve trabalho, e o trabalho é o que nos conduz à felicidade, que supre esse vazio que a humanidade está sentindo tão intensamente nesse momento, que muitas vezes consegue sair muito bem sucedida financeiramente, materialmente, mas o vazio não se preenche porque a felicidade não vem em cima disso. A gente se torna bem-sucedido e a tristeza continua, o sofrimento continua, porque agora é a hora de nós desenvolvermos a nossa divindade. E acreditem, ela existe dentro de cada um de vocês, cada um de nós. Que a paz do Cristo nos envolva e que, envolvidos por essa paz, encontremos a força e a coragem para seguir caminhos que nós sabemos serem muito difíceis, árduos e sofridos, mas que são extremamente possíveis e extremamente benéficos se nós soubermos traçá-los.